Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Expert em Execução. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e nesse podcast eu vou te ensinar tudo sobre a penhora de veículo. Como que você faz a penhora de veículo na prática, os detalhes que você precisa saber, aquilo que você precisa estar atento para você não acabar penhorando um veículo que seja impenhorável. Eu vou te dar todos os detalhes. Eu recomendo que você assista essa aula até o final para que você possa ter essa formação completa sobre a penhora de veículos automotores. Agora, é claro que você precisa saber que é impossível você esgotar todos os assuntos no direito. Então, tudo aquilo que você sentir falta, aquilo que você achar que acabou ficando de lado nessa aula ou que você precisa de uma explicação maior, o que você vai fazer? Comentário. Vai escrever no seu comentário aqui, vai deixar o seu comentário aqui, escrevendo aquilo que você quer que eu trate sobre esse tema. É claro que eu vou procurar fazer uma aula mais completa possível, mas se alguma coisa passar, é no comentário que você vai escrever e eu vou complementar essa aula, eu vou responder para que não reste nenhuma dúvida. Vamos lá então, direto para o nosso conteúdo? Bom, primeiro a gente precisa saber, já que a gente está falando de penhora de veículo automotor, você precisa saber que eu preparei um mapa mental, um mapa com todos os pontos importantes. É um PDF, é um material escrito, então que você pode ter no seu computador, você pode até imprimir, onde tem todo o resumo daquilo que eu vou falar nessa aula. Como que você faz para ter acesso a esse mapa mental? Bom, na descrição desse vídeo, onde você estiver assistindo, vai ter o link para o meu canal do Telegram. Lá no Telegram, no meu canal do Telegram, eu coloco esse PDF, esse mapa. Então basta que você entre no meu canal do Telegram e você vai baixar esse mapa com o resumo dessa aula. Por que é importante você ter em mãos esse mapa mental? Porque daqui a uns dias, quando você tiver realmente que enfrentar uma penhora de veículo na prática, você não precisa voltar e assistir toda a aula. Você pode simplesmente olhar o resumo daquilo que é importante nesse mapa mental. Então, canal do Telegram. Se você não tem o Telegram aí no seu celular, baixa esse aplicativo, que ele é muito útil, e aí você pode ir lá na busca do Telegram e escrever Professor José Andrade, que você vai achar o meu canal. E lá no meu canal tem o mapa mental dessa aula, tá bom? Se você quer se aprofundar no estudo da execução, no estudo dos assuntos relacionados à busca patrimonial, busca de bens do executado, se você tem dificuldade nessa matéria, se você quer aprender técnicas novas para encontrar patrimônio do devedor, eu recomendo que você dê uma olhada depois na página expertemexecução.com.br. Bom, eu gosto sempre de dizer, aqueles que gostam de se aprofundar no estudo, eu tenho alguns cursos online e um deles é sobre a execução, sobre a busca patrimonial. Então, eu recomendo que você passe nessa página, escreve aí expertemexecução.com.br, que você vai saber se é possível você se inscrever agora, se não é. Bom, mas o que importa para a nossa aula de hoje é que a partir de agora nós vamos falar efetivamente sobre a penhora de veículos automotores. Eu gosto sempre de começar com um pouquinho de conceituação para a gente saber aonde que a gente está navegando. Quando a gente fala de penhora de veículo, o que está compreendido na palavra veículo? Uma carroça, por exemplo, é um veículo para fins de penhora? Bom, o Código de Trânsito brasileiro, ele traz uma conceituação de veículo, para que a gente saiba na prática se aquele objeto lá é um veículo ou não. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ver que o Código de Processo Civil, ele elenca a ordem de prioridade na penhora. A primeira coisa que se deve buscar para penhorar é dinheiro. O veículo está ali na sequência, já já nós vamos ver. Então a gente precisa identificar o que é veículo na prática, tá? O Código de Trânsito brasileiro, ele fala assim, que todo veículo a motor de propulsão que circule por seus meios próprios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas ou coisas ou para tração de veículos utilizados para transporte de pessoas ou coisas. Então, para que a gente possa entender o que é efetivamente um veículo segundo o Código de Trânsito brasileiro. É algo que tenha motor de propulsão e algo que sirva para transporte de pessoas ou coisas. Isso é a chave. Como eu falei, uma carroça tem motor de propulsão? Não tem. A carroça tem tração animal. Ela serve para transporte de pessoas ou coisas? Serve, mas ela não tem um motor de propulsão. Então, segundo a definição do Código de Trânsito, ela não é um veículo. Ah, professor, quer dizer que uma carroça não pode ser objeto de penhora? Pode, mas não como veículo, tá? Lá no artigo 835 do CPC, ele fala da penhora de bens em geral.
E a carroça é um bem geral, que tem valor econômico, mas não é um veículo. É uma mobilete, ou então uma bicicleta elétrica. É veículo? É. Ela não tem um motor de propulsão que faz ela andar sozinha, né? Sem alguém ter que empurrar. Então, esse conceito é necessário para a gente poder diferenciar as coisas, mas em termos práticos, isso significa muito pouco, por isso que nós já vamos passar adiante. Eu queria falar com você sobre o artigo 835 do Código de Processo Civil. Esse artigo, ele traz a ordem de penhora. Então, quando começa uma execução, o executado é citado para pagar e não paga, depois o juiz vai virar para você e vai falar, indique bens do executado para penhora. E aí você tem uma lista de bens que você pode executar. E o código fala que, preferencialmente, tá, a penhora recairá preferencialmente na seguinte ordem. Então, ele fala lá que primeiro se penhora dinheiro em espécie, tá? Se não for encontrado dinheiro em espécie, se penhora títulos da dívida pública que o executado eventualmente tenha. Depois títulos e valores mobiliários na Bolsa de Valores, né, que tem a cotação no mercado. E depois já vem o item 4, veículos de via terrestre. Tá? Então, veículo de via terrestre está ali em quarto na ordem de indicação de penhora. E por que ele está em quarto? Como que a lei, qual que é o critério que a lei usa? Como você sabe, o objetivo da execução é fazer com que o exequente consiga recuperar aquele patrimônio que ele perdeu. Então, se ele emprestou dinheiro, obviamente tem que se buscar a recomposição do patrimônio através de dinheiro. Mas a lei traz uma ordem de penhora levando em consideração aqueles bens que são mais facilmente transformados em dinheiro. Você não concorda comigo que o veículo é um bem facilmente transformado em dinheiro? Você não pode anunciar e vender rapidamente um veículo, por isso que ele está ali em quarto na ordem de preferência de penhoras. Ah, professor, quer dizer então que eu não posso pular essa ordem, eu não posso ignorar o dinheiro e ir direto para veículo? Depende do caso concreto. Tanto é que o artigo 835 fala que a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem de preferência, mas dependendo da situação e do caso concreto, essa ordem pode ser alterada. O que importa para que você saiba na nossa aula de hoje é que o veículo está ali no comecinho. Então é uma coisa que você tem que estar atento. Na prática, você sempre vai pedir primeiro a penhora de dinheiro, através do sistema Bacen-Jude, e depois a penhora de veículo, nas modalidades que eu vou te ensinar a partir de agora, beleza? Bom, mas o primeiro ponto que você deve estar pensando, mas professor, como é que eu faço para descobrir se o executado tem um veículo ou não tem? Se o juiz me pergunta e me pede para indicar bens a penhora, como que eu vou indicar um veículo se eu nem sei se o executado tem um veículo ou não? E é aqui que eu vou te ensinar como é que faz para você descobrir se o executado tem ou não tem veículo. Vamos falar antes do processo, antes de existir a ação de execução. Já existe lá a dívida, você já está fazendo aquela investigação patrimonial para descobrir se o executado tem patrimônio ou não. Quais são as ferramentas que você dispõe, os meios que você dispõe para descobrir se o executado tem veículo ou não? Bom, primeiro deles, eu sempre indico aos meus alunos formular um requerimento por escrito ao diretor do Detran. Então, se você mora em São Paulo, se o executado mora em São Paulo, muito provavelmente se ele tiver carro, o carro vai ser registrado em São Paulo. Então, formula um requerimento para o diretor do Detran. Explica, esse requerimento você vai fazer em nome do exequente, né? Então, você vai dizer, fulano de tal, credor do fulano de tal, e coloca o nome do devedor, vem através da presente solicitar a Vossa Senhoria que informe se há veículos automotores cadastrados em nome desse devedor. E explica, essa consulta tem a finalidade de instruir a ação de execução. E você vai formular esse pedido por escrito, vai protocolizar no Detran, vai enviar um AR se você estiver em outra cidade. Para quê? Para que esse documento, para que possa ficar formalizada a sua consulta ao diretor do Detran. E olha, aqui eu quero te dizer uma coisa prática, tá? Muitos diretores do Detran, eles desconhecem e muitos até pensam o contrário, no sentido de que essas informações seriam sigilosas, mas não são informações sigilosas, porque são informações que fazem parte de um cadastro público, tá? O cadastro público dos proprietários de veículo, assim como o registro de imóveis, que traz lá o cadastro público dos proprietários de imóveis. Cadastros públicos têm que ser acessível a toda a população. E por que tem que ser acessível? Para facilitar exatamente essa busca patrimonial. Não tem nenhum sentido a legislação proteger o devedor e fazer com que ele consiga ocultar o seu patrimônio. Então, faça, tá? Ainda que você tenha a informação de que lá na minha cidade o diretor do Detran não dá essa informação. Faça,
formalize essa solicitação de bens. Ah, tá bom, professor, mas é só isso que eu tenho para fazer fora do processo, antes de existir o processo? Não, existem algumas empresas que se propõem a prestar esse serviço de busca patrimonial. Eu vou confessar para você que eu nunca utilizei nenhum desses serviços dessas empresas, mas eu tenho vários alunos que utilizam e que recomendam, que falam que são serviços que efetivamente conseguem encontrar patrimônio. Tá? O primeiro que eu vou te indicar aqui para você dar uma olhada é a empresa chamada Creditor. Então você coloca lá o site dela é www.creditor.com.br. Se você está com o mapa mental, você vai ver que aqui tem um link para você clicar e ir direto para a página dessa empresa. E ela se propõe, mediante remuneração, logicamente, a fazer busca patrimonial do devedor, inclusive de veículo. Tá? Uma segunda empresa que presta esse serviço também, as duas de forma online, então você consegue pesquisar sem sair do seu escritório, chama Uplexis. Uplex, U-P-L-E-X-I-S, uplex.com.br. Ele traz soluções para processos aí de execução, busca patrimonial e etc. Então você pode se valer, pode utilizar o serviço dessas duas empresas para tentar descobrir, antes do processo, se há algum veículo cadastrado em nome do executado. Isso pode facilitar muito a sua vida, agilizar muito a sua execução. Então, Creditor e Uplex. É claro que existem outras empresas, eu quero deixar bem claro que eu não tenho procuração para falar em nome dessas empresas, não recebo nada para falar delas, eu estou recomendando aquilo que os meus alunos na prática utilizam e recomendo, falo que consegue dar resultado. Você pode testar, pode experimentar, inclusive se você testar e experimentar, coloca no comentário aqui para que possa ajudar outras pessoas, tá bom? E aí, se sem a ajuda do juiz, fora do processo, eu não conseguir localizar patrimônio do executado, bom, aí você vai poder utilizar já dentro do processo, existindo o processo, um sistema mais eficiente que existe, que se chama Renajude. E aí nós vamos estudar a partir de agora os detalhes do sistema Renajude. Vou te mostrar efetivamente como que ele funciona, o que você pode fazer com esse sistema, o que você não pode fazer. Agora você pode pedir a consulta ao sistema Renajude quando já há a execução. Então, imagina, você entrou com a ação de execução ou com pedido de cumprimento de sentença, o executado foi intimado, foi citado para pagar, não pagou, e aí o juiz vira para você e pede para que você indique patrimônio. O que você vai fazer? Vai peticionar e vai dizer: Excelência, eu quero que se utilize o Bacen-Jude para tentar achar dinheiro, tá? E eu quero que se utilize o Renajude, que é o sistema que interliga o Poder Judiciário ao Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, que tem toda a base de veículos automotores. Vamos dar uma olhada então, efetivamente, como que funciona o sistema Renajude? Primeiro, você precisa saber, se você nunca utilizou esse sistema, que o Renajude é uma ferramenta eletrônica, né? Vamos dizer assim, é um site que interliga o Poder Judiciário e o Denatran. Imagina que tem aqui a base de dados do Denatran e aqui tem o Poder Judiciário. O Renajude faz essa ponte, tá? Liga um ao outro. O juiz daqui entra nesse sistema e consulta, faz uma pesquisa para ver se lá tem algum veículo cadastrado em nome do executado. E pode ser feita várias outras coisas nesse sistema Renajude que eu vou falar para você, tá? Exatamente o que pode ser feito através do sistema Renajude. Bom, esse sistema ele possibilita que o juiz insira lá na base de dados do Denatran algumas restrições judiciais, tá? E as restrições podem ser as seguintes. A primeira coisa que o juiz pode fazer é entrar lá no sistema do Denatran e inserir uma restrição de transferência. Tá? O juiz pode impedir que o proprietário do veículo transfira aquele bem para qualquer pessoa. Vai ficar lá no documento do carro essa restrição de transferência. Não adianta o executado tentar vender para alguém, porque ele não vai conseguir passar a documentação. Então, o juiz pode inserir essa restrição de transferência. É claro que a função mais básica é a busca. O juiz entra lá, bate o CPF do executado e vai aparecer se há algum veículo vinculado àquele CPF. Se houver, qual que vai ser o próximo passo? É você que vai solicitar ao juiz. Juiz, eu quero que consulte o Renajude. Se houver veículo, eu quero que efetive a penhora. Tá? E não basta só o juiz fazer a penhora, formalizar a penhora, porque como que acontece a penhora? A penhora é um documento, o juiz faz lá o auto de penhora, mas e na prática, adianta só fazer a penhora? Não, essa penhora precisa estar anotada no prontuário do veículo, e é isso que você vai pedir para o juiz. Juiz, eu quero que se anote no prontuário do veículo essa penhora e que se restrinja a
transferência do veículo, porque não adianta nada eu penhorar se o executado puder vender para outra pessoa. Por que é importante anotar a penhora no prontuário do veículo? Justamente porque se o executado vender, o terceiro que comprar não vai poder alegar ser terceiro de boa-fé, e com isso vai estar caracterizada a fraude à execução. Então, mais importante do que encontrar o veículo no sistema Renajude é anotar lá no prontuário do Renajude a existência da penhora. E aí eu quero te dar uma indicação prática mesmo. Uma vez que foi localizado o veículo em nome do executado e foi feita a penhora, vá despachar pessoalmente com o juiz, ou então peticione e peça agilidade na anotação dessa penhora lá no cadastro do Denatran. Por quê? Porque às vezes demora tanto, é feita a penhora no processo, o devedor corre lá e vende, o terceiro não tinha obrigação nenhuma de saber. Ele olhou lá no prontuário do veículo e viu que não tinha nada, ele comprou. Depois ele vai alegar ser terceiro de boa-fé. Então não deixa passar muito tempo entre a penhora lá no processo e a anotação da penhora no sistema do Renajude, tá bom? A impossibilidade da transferência do veículo também ajuda muito, porque aí não adianta que o executado pode tentar que nenhum Detran vai transferir aquele veículo para um eventual comprador. Agora, o que mais? O que mais que se pode fazer lá no sistema do Renajude? Como eu já disse, impossibilitar a transferência do veículo, impossibilitar o licenciamento. Então, vamos imaginar que o veículo está sumido, está desaparecido, foi penhorado, mas não se encontra o veículo. Você pode pedir para o juiz para que anote lá uma restrição de licenciamento, que no ano seguinte o executado não vai conseguir licenciar, e sem licenciamento esse veículo pode acabar sendo parado e apreendido em uma blitz, e aí facilmente ele é encontrado depois para o processo. Agora, tem uma restrição que é muito melhor do que todas, que é a restrição de circulação. Ela serve justamente quando o veículo é penhorado, o executado é intimado para apresentar esse veículo para uma avaliação ou para entregar para um depositário e ele não entrega, você pode pedir: excelência, eu gostaria que fosse inserido na base de dados do Denatran a restrição de circulação. O que isso significa? Se esse veículo vier a ser apreendido em qualquer barreira policial, vier a ser parado em qualquer barreira policial, ele vai ser imediatamente impedido de circular, vai ser recolhido ao pátio do Detran e essa informação vai vir para o processo. Bingo, você encontrou o carro e o processo de execução vai poder continuar. Professor, se eu pedir só a penhora, o juiz vai colocar todas essas restrições? Não, não vai. Por isso que você precisa pedir especificamente cada uma. Quer dizer que sempre que eu pedir a penhora, eu já peço a restrição de circulação? Não. Peça a penhora, tá? Peça a penhora, peça a anotação da penhora lá no Renajude e a restrição de transferência. Só isso já basta para proteger o veículo. Depois de feita a penhora, vai ser feita a avaliação no processo de execução. E aí o executado vai ser intimado para apresentar o veículo para ser avaliado. Se por acaso ele não apresentar, aí sim você pede a restrição de circulação, porque aí você já tem elementos práticos para mostrar para o juiz que o executado está, de alguma forma, desviando o patrimônio, está impedindo que a execução continue, já que ele não está apresentando o veículo. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, na hora que a gente falar do depósito do veículo que vier a ser penhorado, beleza? Bom, então recapitulando, no sistema Renajude você pode inserir uma restrição de transferência, uma restrição de licenciamento, uma restrição de circulação e pode inserir a anotação da penhora. Registra lá no sistema do Renavan que a penhora foi efetivada no processo número tal, data tal. Essa é a mais importante de se fazer para evitar que um terceiro de boa-fé compre esse veículo e diga que não sabia de nada, tá bom? Não esquece nunca de dizer isso, tá bom? Agora, você também pode, às vezes, utilizar o sistema Renajude como forma de tentar descobrir o endereço atualizado do executado. Para que você possa registrar um veículo automotor no seu nome, você precisa apresentar um comprovante de residência. Então, na base do Denatran, tem endereços também. Então, é uma ferramenta alternativa quando você está lá tentando descobrir o endereço do executado. Agora, isso é objeto de outra aula. Inclusive, se você não assistiu ainda do podcast Expert, existe uma aula chamada Como Localizar o Devedor. Você pode procurar nos meus canais, inclusive no YouTube, lá eu falo das ferramentas que podem te ajudar a localizar o devedor, beleza? Agora, para utilizar o Renajude, quais são os dados básicos que você precisa? Bom, você precisa do CPF ou do CNPJ do executado,
Ou você precisa da placa, às vezes você viu o executado transitando com um veículo, você anotou a placa, mas você não tem o CPF do executado, com a placa é possível, ou até mesmo o número do chassi. Às vezes você tem, por algum motivo ou outro, o número do chassi, é possível buscar patrimônio, então, pelo CPF, CNPJ, placa e chassi, tá bom? Eu acabei de te dizer, mas eu vou reforçar como que você utiliza na prática o Renajude. Primeiro, você vai peticionar na execução pedindo para que o juiz consulte a existência de veículo. E se ele encontrar, que ele já anote de cara a impossibilidade de transferência. Tá? De cara. Tá? Consulta, encontrando, já anota a impossibilidade de transferência. Bom, agora eu quero te dar um pouquinho mais de detalhe prático de como pedir a utilização do Renajude na prática, nos seus processos. Então, você pode pedir já de cara na petição inicial da execução, olha, se o executado não pagar, eu quero que Vossa Excelência utilize o Bacenjude e o Renajude. Mas eu sempre recomendo que primeiro você peça o Bacenjude, voltando sem sucesso o Bacenjude, você já peticiona. E aí você vai colocar exatamente essa sequência que eu vou te ensinar agora. Primeiro, você vai falar, Excelência, eu gostaria que fosse consultado o Renajude. Caso seja encontrado o veículo em nome do executado, que Vossa Excelência de pronto já faça anote lá a impossibilidade de transferência desse veículo e que já anote o registro de penhora, que se faça a penhora desse veículo que for encontrado no nome do executado, tá bom? E assim que for feita a penhora, o executado ele é intimado dessa penhora e o processo corre normalmente. Às vezes vai haver a apresentação de impugnação, às vezes vai haver a apresentação de embargos, ou não, o processo vai seguir de acordo com o que ele deve seguir. Agora, uma coisa muito importante, feita a penhora do veículo, quem que deve ficar na posse desse veículo? Quem que fica como depositário desse bem penhorado? É o exequente? É o executado? É um terceiro? Olha, esse eu acho que é um dos pontos mais importantes para dar efetividade para a penhora de veículo. E é esse eu quero que você anote e coloque em prática, tá bom? O artigo 840, inciso 2 do CPC, artigo 840, inciso 2 do CPC, ele diz o seguinte: uma vez feita a penhora de um veículo automotor, o depósito tem que ficar nas mãos do depositário judicial. É isso que diz o artigo 840, inciso 2. Então, quem que fica com o bem penhorado? O depositário judicial. Mas o mais legal é o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 840. E aí eu quero te dar uma grande dica prática. Ele diz o seguinte: no caso do inciso 2 do caput, que nós estamos falando aqui do depositário judicial, se não houver depositário judicial lá na comarca onde corre a execução, os bens ficarão em poder do exequente. Veja, então, a preferência para ficar como depositário do bem penhorado, do automóvel penhorado, é do depositário judicial. E aí o parágrafo 1º fala, não havendo depositário, a preferência é que os bens fiquem em mãos do exequente. E ainda vai além, fala que o bem penhorado só fica em poder do executado se o exequente assim concordar. Então, veículo, toda vez que fizer a penhora de um veículo, você já vai pedir para que esse veículo fique em mãos do depositário. Não havendo depositário, você, exequente, fica na posse desse veículo. E por que você tem que pedir isso? Porque não adianta nada você deixar com o executado e ele deteriorar o veículo, ele sumir com o veículo, ele desmanchar o veículo. Isso na prática é muito comum, é muito fácil de fazer, né? Qualquer pessoa consegue desmontar e sumir com o veículo em um dia. Então, feita a penhora, peça para que o depósito fique com o depositário ou com o próprio exequente. E se ficar com o exequente coloque numa garagem e guarde esse carro até que a execução possa andar, para que o veículo possa ser avaliado, para que o veículo possa ser alienado num leilão ou que o próprio exequente possa adjudicar. Tá bom? Então, fica atento e peça sempre esse procedimento, que na prática você vai ver como que vai aumentar o seu nível de sucesso nas execuções, beleza? Agora, professor, já quando eu vou pedir a penhora de um veículo, eu posso já de cara pedir para que o juiz bloqueie a circulação desse veículo? Bom, você pode, desde que haja algum fato concreto que indique que o executado está de alguma forma tentando ocultar esse veículo. Você precisa mostrar na prática. Tá? Por exemplo, o oficial de justiça já foi atrás do executado, ele tentou esconder esse veículo de alguma forma, ele tentou alegar que não era dele, ele correu do oficial de justiça. Algum elemento prático que mostre atitudes furtivas
furtivas do executado. Aí sim, você já pode, no momento em que você pede a penhora e a utilização do renajude, você já pode pedir que o juiz anote a restrição de circulação. Se não, como eu já disse, essa anotação de restrição de circulação você deve deixar para pedir quando, por exemplo, o executado for intimado para entregar o bem para o depositário e não entregar, ele for intimado para entregar o bem para o exequente, que vai ficar como depositário e não entregar, quando ele for intimado para apresentar o bem para ser avaliado e ele não entregar, aí sim se justifica que você peça a restrição de circulação. Não vai pedir de cara sem motivo, porque vai ser indeferido, tá bom? Agora você já sabe utilizar na prática esse sistema Renajude, que é um grande desconhecido de muita gente. As pessoas sabem que ele existe, mas não sabem como se valer dele na prática. Eu espero que você ponha em prática efetivamente. Bom, agora eu trouxe várias anotações importantes sobre a penhora de veículo, coisa do dia a dia, dúvida que talvez você já tenha enfrentado e que você precisa de resposta. A primeira delas é muito comum. Professor, veículo que tem lá anotação de restrição de alienação fiduciária, eu posso penhorar? Então eu descobri que o executado tem um veículo, mas esse veículo tem lá a alienação fiduciária para um banco. Tá? É possível penhorar? Bom, na prática é possível penhorar, inclusive aqui no nosso mapa mental eu menciono para você um recurso especial lá do STJ que trata disso, que fala dessa possibilidade. Esse recurso especial é o 910-207. Está aqui no nosso mapa mental, mas se você quiser depois você dá uma olhada, recurso especial 910-207. Ele fala que é possível penhorar o veículo que tem anotação de alienação fiduciária. Mas o que eu quero te dizer é que na prática isso não tem muita efetividade, tá? Vai depender muito da situação do contrato, tá? Como que eu vou te orientar a fazer na prática quando você descobre que há um veículo, mas tem lá anotação de alienação fiduciária? Bom, você vai descobrir isso através da consulta do Renajude. Você vai pedir para o juiz consultar o Renajude. Vai voltar e vai vir lá. Existe sim um veículo, mas tem anotação de alienação fiduciária. A primeira coisa que você vai pedir é para que o juiz oficie para o Detran pedindo detalhes dessa restrição, porque isso não vem no Renajude. É até um ponto que o sistema poderia melhorar. Ele já poderia dizer, olha, esse veículo está com alienação para o banco tal, mas ele não disse. Então, vindo essa informação, você tem que pedir para o juiz, olha, oficie isso para o Detran para saber detalhes dessa restrição, especialmente quem que é o responsável por essa restrição, que banco que é. Vindo essa informação, e o Detran presta essa informação na prática, eu recebo quase que diariamente, você vai pedir para oficiar para o banco, para a pessoa que fez, para quem esse veículo está alienado fiduciariamente, para que ele te dê informações sobre o contrato. Tá? Quantas parcelas o devedor já pagou? Ele já quitou o contrato? Falta muito? Qual é o direito que ele tem no que diz respeito a esse contrato? Às vezes tem muita parcela para ser paga, pode ser que pedir a penhora desses direitos do executado não tenha efeito nenhum. Vamos imaginar então, ele tomou emprestado lá 50 mil reais do banco e ele pagou 2 parcelas. Então ele deve para o banco, tá? Todas as outras parcelas. Ele tem aí um direito sobre 2 parcelas que ele pagou. Isso na prática não vai resultar em nada para você na sua execução. Agora, há muitos casos em que o executado termina de pagar o financiamento e ele simplesmente não transfere o veículo para o nome dele. Aliás, o veículo está no nome dele, mas ele não dá baixa na restrição, justamente para se livrar, para afugentar os credores. Então, é importante que se faça essa consulta à instituição financeira justamente para saber se o contrato já foi integralmente cumprido. Se o contrato já foi integralmente cumprido, pronto, você pode pedir a penhora integral do veículo. Mas o contrato não foi integralmente cumprido, só cumpriu a metade. O que você não pode esquecer é que o banco ele tem preferência, ele tem uma garantia anotada naquele veículo. Tá? O banco pode, inclusive, por atraso, por falta de pagamento, fazer a busca e apreensão daquele veículo para pagar a dívida. Tá? Aí o veículo pode ser vendido, se paga, se devolve o que sobrou. Então, na prática, é quase que inviável fazer a penhora desses direitos que o exequente tem. Eu não recomendo que você perca muito tempo com isso, a não ser que não haja outra alternativa, que não haja outro tipo de bem. Mas na prática é exatamente assim que se faz. Tá? O juiz descobre a existência do veículo no Renajude,
você pede para oficiar para o Detran para informar qual é a instituição financeira responsável pela alienação. Vindo a informação, você pede para oficiar para a instituição, para que a instituição traga dados do contrato. Quantas parcelas já foram pagas, se já foi quitado o contrato, só não foi baixada a restrição, e aí é o que você vai, daí em diante, que você vai decidir o que fazer. Você pode pedir a penhora desses direitos de parcelas pagas do executado? Pode, tá? É um direito que ele tem. Só não esqueça que o banco sempre tem preferência. Ah, professor, eu posso pedir a penhora do direito de posse desse veículo? Olha, eu entendo que sim, tá? Esse direito de posse, de transitar com o veículo, tem valor econômico. Agora, na prática, não tem muita efetividade. Por quê? A partir do momento que você pedir a penhora desse direito de posse, que você pegar a posse desse veículo, o que o executado vai fazer? Vai parar de pagar as parcelas. Uma vez parando de pagar as parcelas, o banco vai entrar com ação de busca e apreensão e vai apreender o veículo. Mas é uma forma, tá? Alguns alunos relatam que quando eles pedem a penhora desse direito de posse e o juiz defere, o executado corre para fazer acordo, porque ele não quer perder o veículo, às vezes é o veículo que ele usa no dia a dia. Então, pode ser mais uma forma de coação legítima, né, prevista em lei, do que uma forma mesmo de receber de cara o débito. Às vezes, pedindo a penhora desse direito de posse, o executado vai correr e vai fazer um acordo com você, tá bom? Outro detalhe muito importante e prático. Professor, eu estou executando uma empresa, fiz lá a busca patrimonial de bens dessa empresa, não encontrei veículo nenhum. Eu posso pedir a penhora de algum veículo que esteja registrado no CNPJ de uma filial dessa empresa? E a resposta é sim, tá? A jurisprudência já pacificou que os bens da filial respondem pela dívida da matriz e vice-versa. Os bens da matriz respondem pela dívida de uma filial. Tá bom, professor, mas como é que eu vou descobrir se aquela empresa que eu estou processando tem uma filial ou se ela é a matriz? Como que faz para descobrir? Simples, existe um sistema eletrônico criado pelo governo federal que se chama Rede Sim. Rede Sim. É só você digitar aí na internet Rede Sim que você vai descobrir. Você faz um breve cadastro e lá você consegue consultar pelo CNPJ da empresa e descobrir se ela tem filial ou descobrir se ela é filial e de qual matriz. Tá? Com esse simples sistema você consegue descobrir. E aí como que você vai fazer? Na sua execução você vai pedir para o juiz. Depois que ele consultou o CNPJ da matriz e não encontrou nada, você vai pedir, olha, eu peço que seja feito Bacenjude, Renajude, também no CNPJ das filiais, que pode ser que a empresa matriz está se valendo do CNPJ das filiais para ocultar patrimônio. Olha, por incrível que pareça, isso é muito comum na prática, tá? Tem empresa que simplesmente invalida um CNPJ e fica usando outro CNPJ. Outra dúvida prática muito importante, professor, eu posso pedir para que seja feita a penhora de um veículo que está registrado no nome de outra empresa, mas que é do mesmo grupo econômico da empresa executada? Olha, pode, mas para isso você precisa fazer o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não dá para pedir diretamente na execução, porque no pedido de desconsideração você vai mostrar a existência efetiva desse grupo econômico e vai mostrar que o patrimônio de um pode ser penhorado para pagar a dívida de outro. Você vai mostrar alguma situação, por exemplo, de ocultação. Uma pessoa está se valendo do CNPJ de outra empresa do mesmo grupo econômico para desviar o patrimônio, para ocultar dos credores. Então a resposta é sim, mas para isso você precisa antes da desconsideração da personalidade jurídica. Agora, é claro, esse tema é muito sensível, a jurisprudência é bem vacilante. Na Justiça do Trabalho é bem mais simples você penhorar patrimônio de empresas do mesmo grupo econômico, mas na Justiça Comum há uma grande restrição. Eu sempre recomendo o caminho da desconsideração da personalidade jurídica, que ele costuma ser mais efetivo na prática, tá bom? Agora, vamos para um ponto que é muito importante. Como que você pode conseguir penhorar veículo que não está registrado no nome do devedor, mas que você sabe ou que você suspeita que seja dele? Vamos lá, eu vou te dar algumas dicas práticas para você fazer essa penhora de veículo. A primeira delas é a pesquisa de alegação de venda. Eu não sei se você sabe o que é isso, tá? Geralmente, quando se vende um veículo, é incumbência, está lá no Código de Trânsito, é incumbência de quem vendeu
comunicar o Detran, ó, vendi esse veículo. Para que existe essa incumbência? Porque a partir do momento que você comunica a venda, eventual infração de trânsito não vai para o seu nome, vai para o nome da pessoa que comprou. Isso é diferente de você ir lá no Detran e transferir o documento do veículo para o comprador. Esse é um ato totalmente diferente. A alegação de venda é o próprio vendedor que faz. Ele assina, junta um comprovante lá da transação, né, daquele certificado e comunica ao Detran. O registro da transferência é um ato mais formal, que precisa daquele documento preenchido com reconhecimento de firma. Às vezes, o que acontece na prática? O devedor, já sabendo que deve, já sabendo que tem gente buscando o patrimônio dele, ele simplesmente não transfere o veículo para o nome dele. Então, o que eu quero te ensinar é que você busque por essas alegações de venda. Quem faz a alegação, a comunicação de venda é o vendedor. Então, o vendedor está pouco se importando se o devedor vai transferir ou não para o nome dele. O que importa é que ele comunique o Detran para a eventual multa não vir mais para o nome dele. Então, o que você vai fazer na prática? Depois que você consultou o Renajude e não encontrou nenhum veículo em nome do executado, você vai descobrir se há comunicação de venda em nome dele. Você vai fazer um requerimento mesmo, por escrito, um AR, e vai protocolar no Detran lá da sua cidade ou da cidade onde o devedor mora, pedindo para que o diretor consulte e te informe se há alegação, comunicação de venda envolvendo o CNPJ ou CPF do executado, tá bom? Se ele informar que tem sim, olha aqui, ó, o João informou que no dia tal vendeu para o devedor, para o executado, determinado veículo. Tá? O que você vai fazer? Encontrada então essa alegação, essa comunicação de venda, você vai procurar investigar se o veículo está na posse do devedor. Tá? Vai atrás, faz trabalho investigativo, vê na casa, no trabalho, se ele está transitando com esse veículo. O veículo não vai estar registrado no nome dele, mas vai ter lá uma comunicação de venda. Se tiver na posse dele, colhe prova, tira fotografia, filma, pega a testemunha. Por quê? Porque depois você vai para o terceiro passo, que é o mais importante, tá? Aí você vai escolher dois caminhos que você pode seguir. Primeiro você descobriu que há comunicação. Depois você colheu prova de que o veículo está na posse do executado. Tira fotografia, filma, você vai ver como que isso é efetivo. Depois você pode escolher entre dois caminhos. O caminho mais rápido, mas às vezes não tão efetivo, é você juntar esses elementos na própria execução e pedir a penhora. Olha aqui, juiz, não foi encontrado nada no Renajude, mas está aqui, ó, a comunicação de venda prova que o fulano vendeu para o executado esse veículo e aqui ele está na posse do bem. Aqui as fotografias, aqui a filmagem. Muitos juízes aceitam que você faça isso na própria execução e ele já determina a penhora do veículo. Muitos juízes fazem isso. Tá? Se você quiser um caminho mais seguro para evitar que algum juiz fale, olha, não está aprovado, não aceito esse tipo de prova, não aceito produção de prova na execução, você pode ajuizar uma ação declaratória de propriedade. Você vai pedir para que o juiz, numa ação de conhecimento, declare que aquele veículo é de propriedade do executado. É claro que você vai pedir uma liminar para que ele bloqueie esse veículo, porque não adianta nada você entrar com essa ação e o executado, sabendo dela, se desfazer do veículo. Como que o juiz vai bloquear? Lembra da restrição de transferência lá do Renajude? Você vai mostrar para o juiz que há elementos mínimos, né? Há elementos indiciários que mostram aí, por exemplo, a comunicação de venda, as fotografias que mostram o executado na posse do veículo. Esses elementos indiciários podem te servir para que você mostre para o juiz, ó, é necessário que se bloqueie a transferência, senão o executado vai se desfazer do bem. Então, dois caminhos, ou você mostra na própria execução e pede a penhora, ou você entra com uma ação declaratória de propriedade e pede a liminar. Tá? Você vai ter que colocar no polo passivo o devedor e a pessoa em nome de quem o veículo está registrado. Tá? Afinal de contas, essa pessoa vai ter o direito dela atingido. Você tem que colocar essas duas pessoas. Então, faz a pesquisa de alegação de venda. Eu já vi inúmeros alunos meus tendo sucesso. Não encontra veículo registrado no nome do executado, mas encontra a alegação de venda, beleza? Outra dica prática para você descobrir veículo que pertence ao executado, mas que não está no nome dele, é a pesquisa por procuração. Você vai fazer busca nos cartórios da cidade para saber se há alguma procuração concedida ao executado. Às vezes, o que o executado faz? Ele compra o veículo, mas ele não transfere para o nome dele. O que ele faz? Ele pega uma procuração do vendedor, autorizando ele a vender para quem ele quiser, a representar
o antigo proprietário em venda para quem ele quiser. Na prática, isso é um mecanismo de burla dos credores. Ele pega uma procuração, lá no Detran continua o veículo registrado como se fosse do antigo dono, mas na prática ele é do devedor. E o devedor tem uma procuração que com essa procuração ele vende para quem ele quiser. Então o que você vai fazer? Busca nos cartórios, nos tabelionatos de nota, para saber se há alguma procuração em nome do seu devedor. Tá? Essa informação é pública, o cartório vai te informar. Você encontrou a procuração. Tem lá uma procuração que o João concedeu ao devedor o direito de vender o veículo, de representar ele na venda do veículo para quem ele quiser. Bom, já é um indício de que pode estar tendo um ato de ocultação de patrimônio dos credores. O que você vai fazer? Mesma coisa que eu te indiquei anteriormente. Vai fazer o trabalho investigativo, ver se o devedor está na posse, filmar, tirar fotografia, pegar testemunha, colher elementos que mostrem que o devedor tem uma procuração e está na posse do veículo. E depois você vai optar por qualquer um daqueles dois caminhos que eu já te expliquei. Você vai juntar a procuração e a prova que você colheu na execução e pedir a penhora do bem, muitos juízes deferem, ou você vai ajuizar a ação declaratória de propriedade e vai pedir a liminar. Fala, olha aqui, juiz, eu quero que Vossa Excelência declare que esse veículo é do executado aqui, é do João, tá? Eu tenho aqui uma procuração que o antigo dono deu para ele e eu tenho aqui a prova de que ele está na posse. E eu quero que Vossa Excelência me dê uma liminar para impedir a transferência desse veículo até o final dessa ação. Bom, você já vai conseguir ter sucesso. Quando você se movimenta nesse sentido, e eu tenho vários relatos de aluno, quando o executado percebe que ele está sendo fotografado, filmado na posse de um bem, sabe o que acontece? Ele corre para fazer acordo. Eu tenho vários relatos de aluno que conseguiram sucesso sem precisar nem pedir a penhora desses bens na execução. Só a movimentação já faz o executado procurar e fazer o pagamento, tá bom? Vamos lá. E se o veículo tiver registrado no nome do cônjuge, é possível você penhorar veículo que está registrado no nome do cônjuge do devedor? Bom, primeiro, depende do regime do casamento. Você precisa descobrir, primeiro, se o devedor é casado. Se ele for casado, qual que é o regime do casamento? É a comunhão universal de bens? Se for a comunhão universal de bens, você sabe que ele tem direito à metade de qualquer veículo que esteja registrado no nome do cônjuge. Aí ele tem direito. Segundo, se ele for casado no regime da comunhão parcial de bens e o veículo foi adquirido depois do casamento, ele também tem direito à metade desse veículo. Então, o primeiro passo é você descobrir se ele é casado e qual é o regime do casamento. Aqui no nosso mapa mental, eu coloquei aqui um link para você, através de uma consulta na internet, descobrir se o executado é casado ou não. Mas dentro do processo, você pode pedir para o juiz utilizar o sistema do CRC-JUD, que é um sistema que interliga todos os cartórios de registro civil do Brasil. O juiz consegue entrar no sistema dos cartórios e descobrir se o executado é casado ou não é casado. E se ele for casado, qual é o regime de bens. Agora, procure descobrir você mesmo, procure descobrir nos cartórios da cidade, às vezes na cidade onde o devedor mora, muito provavelmente foi lá que ele casou. Você pode fazer uma diligência, contrata aí um correspondente, se você estiver em cidade diferente, para fazer essa busca, para você descobrir em sigilo. Descobriu que ele é casado, qual que é o próximo passo? Se o veículo tiver sido adquirido depois do casamento e o regime for da comunhão parcial, 50% desse veículo é do devedor, embora esteja registrado no nome do cônjuge. Agora, professor, como que eu faço na prática? Na prática, depois que você tentou penhorar veículo em nome do executado e não encontrou, você vai peticionar dizendo, juiz, o executado pode ter veículo registrado no nome do cônjuge, cujo 50% pertence a ele. Então é um patrimônio. Então eu peço que Vossa Excelência faça a busca utilizando-se do CPF do cônjuge. Está aqui, ó, o cônjuge é esse e o CPF do cônjuge é esse. Mas eu não sei quem é o cônjuge. Então, no primeiro passo, você vai pedir para o juiz consultar o CRC-JUD. É claro que na prática, se isso não for feito com velocidade, com sigilo, pode ser que o cônjuge corra e se desfaça do patrimônio. Então, você precisa agir com bastante velocidade. Se você já tem essas informações, você pede a penhora, só que seja bem claro, você quer que seja penhorado 50% do veículo e não o veículo total. Porque se você penhorar o veículo total, você vai estar atingindo o patrimônio do cônjuge que não faz parte da execução. Peça sempre a penhora dos 50% que pertence
ao executado. Olha, você vai encontrar talvez resistência de alguns juízes, mas eu acho que isso é questão de tempo para os juízes entenderem que a gente precisa utilizar os sistemas informatizados que a gente tem à nossa disposição para ajudar a execução a ter mais efetividade. E essa é uma grande forma de fazer isso. Professor, dá para penhorar veículo do companheiro do executado? Olha, até dá, mas é muito mais difícil, porque você não tem uma prova efetiva, na maioria dos casos, da existência da união estável. Às vezes a união não está documentada, então você não vai conseguir convencer o juízo, olha, faz busca no CPF aqui desse cara, que esse cara é companheiro da executada. Você não tem prova material da existência da união estável. Se você tiver, aí dá. Por exemplo, às vezes as pessoas fazem escritura pública, né, de união estável. Aí você consegue, tá? Mostra para o juiz que ele tem lá a escritura pública e pede que a consulta no Renajude seja feita com base no CPF do companheiro, do cônjuge, beleza? Agora, muitas vezes você vai encontrar a seguinte situação. Você pesquisou a alegação de venda, não encontrou. Você pesquisou procuração e não encontrou. Mas você está vendo no dia a dia o executado na posse de um veículo. É possível você, só com essa prova de que ele tem a posse, pedir a penhora? Olha, e eu vou te dizer que sim. E essa resposta sim, ela é baseada no que diz o artigo 1267 do Código Civil. E o Código Civil fala que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição. A partir do momento em que eu tenho uma caneta e eu transfiro a posse dela, eu faço a tradição para outra pessoa, tá, com o intuito de me desfazer dela, esse ato de a pessoa que comprou tomar posse já é a prova da propriedade. Então, o registro de um veículo no órgão de trânsito é mero ato administrativo. O que prova efetivamente a propriedade é a tradição, a transferência da posse para o novo comprador. O que eu recomendo que você faça? Colha muita prova dessa posse, tira foto, faz filmagem, pega a testemunha, leva em cartório, colhe declaração da testemunha em cartório, tá? Faz isso por algum tempo, mostra para o juiz que ele está na posse constantemente. E aí você vai juntar essa prova na execução e vai pedir a penhora. Muitos juízes aceitam e você vai fundamentar justamente no artigo 1267 do Código Civil. Juiz, muito embora esse veículo esteja registrado administrativamente no nome de outra pessoa, está aqui, ó, o executado tem a posse, se utiliza constantemente. E é muito comum os executados fazerem isso, deixam um carro registrado no nome do filho, mas quem usa, quem está no dia a dia, quem é o verdadeiro dono é ele. É ele que dá manutenção, é ele que paga as multas, é ele que toma as multas com o carro. Então é muito fácil de fazer essa comprovação. Se o juiz não aceitar, você pode optar por aquele caminho de ajuizar a ação declaratória de propriedade, mostrando que e pedindo para que o juiz declare que o verdadeiro proprietário é o executado e não aquela pessoa em nome de quem o veículo está registrado, tá bom? Agora, um último detalhe sobre a posse de veículo e pode ser um complicador aí na sua execução. E quando o veículo se encontra em garagem de automóvel? Você sabe que isso é muito comum. Às vezes a pessoa, o executado, tem um veículo e ele deixa na posse lá do garagista, para o garagista vender. Ou é o contrário, o garagista ele compra um veículo, tá? Mas ele não transfere para o nome dele, ele deixa lá na garagem, justamente para quando ele vender, já transfere direto do nome do antigo dono para o nome do novo dono. Às vezes você não vai encontrar então uma comunicação de venda, nem procuração, e o veículo está lá numa garagem de carro. Nesse caso, você não pode falar em tradição, tá? Se o devedor simplesmente deixou o veículo lá na garagem, não há tradição, não há a propriedade da garagem, já que ainda pertence ao devedor, só está lá na garagem para fins de comercialização. O que eu recomendo que você faça se essa for a situação? Tá? Você viu então um veículo que era o executado, andava para baixo para cima, você viu que agora ele está numa garagem para ser vendido. Você vai notificar o proprietário da garagem para que ele esclareça em 24 horas se o veículo está lá apenas em consignação, ou seja, ele não comprou, está lá só para ele revender, ou se foi efetivamente vendido para o garagista. Tá? Frisa nessa notificação, nesse AR, que se não houver resposta, vai ser presumido que houve venda, tá? Em razão da tradição, já que a posse do veículo está lá com o garagista e não está mais com o antigo proprietário, tá? Não havendo resposta, você pode pedir a penhora na execução ou ajuizar a ação declaratória de propriedade
conforme o caso. Tá? Esse exemplo que eu acabei de te dar serve muitas vezes para quando o executado é o próprio garagista. Às vezes o garagista está lá com a posse do veículo, mas não passa para o nome dele para se livrar dos credores. Então você vai notificar o garagista ou então o antigo dono, a pessoa em nome de quem está registrado, para que ela informe: ó, esse veículo é seu e está apenas como consignação na garagem ou você vendeu? Tá? E aí você pode notificar o garagista também, porque na inércia dele, na não ação dele, você pode efetivamente ter sucesso na sua execução, beleza? Veja como há uma infinidade de detalhes práticos para a gente tratar na penhora do veículo. Agora, uma última advertência que eu queria te dar é sobre a impenhorabilidade. Tá? O Código de Processo Civil, ele fala que é impenhorável aquele instrumento de trabalho. Então, sempre que você souber que o veículo é um instrumento de trabalho do devedor, não peça a penhora, porque muito provavelmente essa penhora vai ser desfeita em uns embargos. Por exemplo, se você sabe que o veículo é utilizado pelo devedor, que atua como taxista, não tem sentido nenhum. Esse instrumento de trabalho, certamente o juiz vai acolher a impenhorabilidade. O executado é motorista de aplicativo, ele usa o veículo para poder ganhar o pão dele de cada dia. Ou então ele usa para transportar no dia a dia mercadoria, é o ganha-pão dele. Nesses casos há a impenhorabilidade, e aí eu recomendo que você não peça a penhora, tá bom? Para que você possa se aprofundar, as impenhorabilidades estão previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil. É importante que depois você faça a leitura para que você fique bem antenado. Agora, eu quis te dar alguma noção sobre alegações de impenhorabilidade de veículo, beleza? Galera, estamos chegando ao final. Eu queria que você deixasse aqui no comentário qualquer dúvida que tenha surgido sobre a aula para que eu possa complementar esse conteúdo. E eu queria te pedir que, se você gostou, se você achou alguma informação relevante, que você compartilhe, que você marque os seus amigos. Esse aqui é o Podcast Expert em Execução. Um podcast onde eu te mostro na prática como ter sucesso nas suas execuções, como conseguir encontrar patrimônio do devedor e garantir o resultado para o seu cliente. Eu espero que você tenha gostado e que a gente se encontre no nosso próximo episódio. Um grande abraço.